Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal nesta segunda-feira. Segunda-feira essa doída, né, pro torcedor, que vai ter que encarar hoje a realidade de ter perdido um clássico, encarar os amigos. Mas é isso, essa raiva só sobra para nós torcedores. Os jogadores já esqueceram a perca, né, do jogo, já não se importam mais com isso. É apenas mais um jogo, né? Como disse o Messias, como disse todo mundo lá, é apenas mais um jogo que já acabou. Perderam os 3 pontos, segue o lance. Né, agora tem a obrigação de buscar esses 3 pontos contra o América dentro de casa. Vai ser um jogo muito difícil. O América vive uma crise institucional danada, vive uma crise no futebol, né, não vem conseguindo os resultados. E o Goiás, né, pode ser o time que pague o pato, né, porque o América vai tentar sim vir para cima do Goiás em busca dessa recuperação do campeonato. O Goiás vai para esse jogo aí sem o Anselmo Ramon. Anselmo Ramon, que tomou ali o cartão, tá fora dessa partida. Mais um problema para o Goiás, não bastasse, né, problema defensivo, da zaga horrorosa que o Goiás tem. O Goiás ainda tem que se preocupar agora com o problema defensivo, problema do ataque também, né? Anselmo Ramon, que faz uma falta danada, tá fora do jogo. Para esse jogo a gente deve ter o retorno do Juninho, né, que estava suspenso com o 3º cartão amarelo, ali no meio campo do Goiás, que também fez uma falta danada nesse jogo contra o Vila. Achei que não faria tanto, mas o técnico Wagner Mancini fez questão de estragar tudo com as alterações que nunca entendi, nem vou entender o que ele quis fazer naquela partida. Ele ainda acha que estava certo. No final ele diz que o Lucas Ribeiro não sairia, só saiu por conta de lesão. Então ele afirma que ele estava certo e todos os torcedores do Goiás que assistiram o jogo são burros e não entendem bosta nenhuma de futebol, né? Muita gente me perguntou sobre o Mancini cair, não sei o que. Eu não acho que seja o momento de mandar o Mancini embora. Porém, deixo aqui entre meias linhas uma situação. Esse Mancini dos últimos 4 jogos não serve para o Goiás e não vai subir o Goiás. A gente precisa daquele Mancini de 8 jogos atrás, aquele cara inteligente, sensato, que conseguia enxergar o jogo, que tinha uma visão, uma leitura de jogo, que era a mesma que a gente em casa tinha. Quando o time estava jogando mal, ele já identificava. Quando você falava, olha, podia entrar o fulano, ele ia lá e já colocava. Esse Mancini aí, que escala errado, mexe errado, esse aí não sobe time nenhum. Não sei se... vou levantar isso, mas também não sei, é só, às vezes, achismo. Se tem alguma proposta para sair, já começou a especular aí Mancini no Santos, não sei o que acontece. Mas esse Mancini aí não sobe time nenhum. Fazendo essas cagadas, essas mexidas erradas aí, não vai conseguir levar o time a lugar nenhum, não. Mas vamos falar de coisa boa, né? O Goiás segue aí na missão de dispensar alguns jogadores. Recebi uma informação ontem que 2 jogadores podem sair durante essa semana aí. O Aloísio, né? O Aloísio, que quase não teve oportunidade no Goiás, chegou e nunca conseguiu se firmar como titular. Teria aí uma proposta em estágio inicial do América Mineiro, né? Talvez esteja indo já para o América Mineiro, está negociando com o América a sua saída, né? Deve ir pro América, que é o próximo time que o Goiás enfrenta dentro da competição. E também o Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade é uma situação delicada. Ele já recusou algumas propostas. A última que ele recusou foi do Paysandu. E agora ele recebeu uma proposta da Chapecoense. Eu estou enxergando, a diretoria está com muita vontade que ele realmente saia. E eu estou enxergando o seguinte: se ele não sair agora, o caminho vai ser a rescisão. É capaz que ele fique desempregado aí após fechar a janela, porque o sentimento que tem dentro do Goiás é que ele não continua no Goiás até o final do ano. Então, ou ele sai agora para Chapecoense, aproveitando essa proposta, ou ele deve ficar desempregado e o Goiás deve partir para rescisão contratual com ele. E isso está a detalhes de acontecer caso ele não aceite essa proposta da Chapecoense. Então, a gente pode ter aí mais 2 baixas aí importantes e interessantes financeiramente para o Goiás. Goiás, que baixando esses 2 jogadores, deve voltar ao mercado e tem a obrigação de voltar, né? Buscar aí talvez um meio campo, um volante, um zagueiro. Acho que essas posições que a gente nunca esperou que o Goiás precisaria contratar, vai precisar aí sim. Com essa zaga não vai, com esse meio campo também não vai, e precisa de volante urgente, para não ter que usar zagueiro de volante. Tá, então essas 2 novidades aí com exclusividade para vocês, que o Goiás segue aí fazendo a tratativa para que esses jogadores saiam, né? Tanto o Rodrigo Andrade quanto o Aloísio. Então vamos ter notícia aí nas próximas semanas desses 2 jogadores indo embora. Espero que se concretize para que o Goiás tenha fôlego financeiro para trazer mais atletas para poder ajudar o time aí, porque o nosso time está precisando
e muito, né? Tá precisando e muito. Para a próxima partida, eu acredito que o Mancini tem muito trabalho, mas muito trabalho. Algumas mexidas precisam ser feitas. Tite na zaga precisa ser considerada a saída urgente do Tite, não dá mais, né? Eu postei até lá no Instagram, o cara, depois que o Tite chegou, praticamente dobrou os gols que a gente tomava, né? Antes do Tite a gente não tomava tantos gols, mas também atribuo isso muito ao meio campo do Goiás, que é horroroso, né? E perdeu a mão, o Mancini perdeu a mão do meio campo do Goiás. Ele tinha ali sempre muito acertado, depois da lesão ali do Gava, ele perdeu realmente a mão do time, precisa se reencontrar. E o Mancini também precisa saber se a cabeça dele realmente está dentro do Goiás. Eu tô sentindo que ele está desconectado do time. O Mancini, que tinha um conhecimento gigantesco desse time, conseguia oportunizar todos os jogadores, tirar de cada jogador sempre o máximo. Hoje ele não consegue mais. Não sei se ele desconectou do time, não sei se teve proposta, se recebeu convite para ir para outro clube, mas ele precisa realmente fazer ali uma análise do que ele quer e do que ele precisa para resolver o problema do Goiás e voltar a escalar certo, a treinar bem esse time. Esse time parece que não treina. O time do Goiás parece que não treina. É um time que teve a bola o jogo inteiro, não conseguiu fazer gol. É incrível, não chuta pro gol, o time não chuta, né? O Wellington Rato sempre escalado na posição errada, né? Acho que já teve umas 500 milhões de pessoas que pediu o Rato para jogar de ponta direita e o Mancini não escuta. Ele tá sendo o Jair Ventura, teimoso, teimoso, teimoso. E a gente sabe o que é o caminho de treinador teimoso dentro do Goiás, né? A gente já teve várias experiências, o último Jair Ventura, né? Então, espero que que coloque a cabeça no lugar, né, e volte para o jogo. Eu sei que depois do jogo teve uma reunião. Essa reunião ele foi duramente cobrado, né, principalmente sobre a escalação de alguns jogadores, né, muita gente indignada com as entradas de Wellington Matheus, com a improvisação do Lucas Ribeiro de volante, algumas mudanças que ele vem fazendo que foi cobrado. A diretoria cobrou e cobrou firme do técnico Wagner Mancini. Agora vamos ver como é que ele vai digerir essas cobranças. Já no próximo jogo contra o América, o Goiás precisa voltar a ganhar para, quem sabe, assumir de novo a liderança do campeonato, torcendo para uma derrota do Curitiba. O Goiás precisa realmente voltar a ser o Goiás lá do início do campeonato, que vencia jogos e que jogava, nunca convenceu, mas conseguiu o resultado. O mais importante era os 3 pontos, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente traz mais informações. Acompanhe no Instagram que eu vou trazer mais informações sobre talvez a saída desses 2 jogadores que eu trouxe para vocês com exclusividade. Eu gosto de falar aqui porque depois nos Instagram da vida todo mundo posta, mas ninguém dá a fonte, né? Então tá aqui marcado às 7 horas e 50 minutos. Estou falando aqui sobre isso. Mais tarde, quando vocês verem a notícia em outras redes sociais, vocês vão saber que primeiramente vocês viram aqui no Brisado, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até mais.